Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite, bom estarmos juntos mais um dia. Toda terça-feira a gente tem esse encontro marcado aqui na TV Conteúdo, do programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance, todas as terças, 8h45, uma hora de programa para a gente aprender mais da palavra, discutir a palavra, se expor à palavra de Deus, crendo que o Espírito de Deus ele é mais do que suficiente para nos ensinar e nos tirar qualquer tipo de dúvida. Então, esse é um programa que a gente de fato gosta da participação de pessoas, né? Fazendo perguntas. Então você pode fazer perguntas, mandar para cá. É óbvio que a gente não sabe tudo, mas a gente confia naquele que sabe todas as coisas, que é o Espírito Santo. Amém. E sempre aqui, bem acompanhado com essa dupla cheia do Espírito, Amém. André Bahia e Hilton Júnior. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, pastor. Boa noite, Hilton. O Apolo Miranda aí nos botões. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem pela TV Conteúdo. Para a gente é um prazer estar com vocês. Como o nosso pastor disse, temos aqui a presença ilustre do Espírito Santo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a influência certa. Eu já quero te deixar já ciente aí de qual influência nós devemos ouvir, a voz do Espírito Santo. Amém. Tá certo? Então mande perguntas a esse respeito. Pode ser também perguntas ou dúvidas de outras coisas que você tem dúvida aí, tá certo? Só não saia desse programa sem estar esclarecido, tá bom? Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. E também não esqueça de concorrer, né, ao nosso sorteio. Hoje nós estamos com o livro O Amor Nunca Falha, de Kenneth Hagin. E você pode estar mandando aqui no chat, tanto do Facebook, do YouTube, eu quero esse livro, e você vai começar a concorrer a esse sorteio. E nós estamos aqui, né, para compartilhar aquilo que está na palavra de Deus, a influência correta para as nossas vidas, como o André falou, que é a palavra. E abre o seu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem disposto para liberar sobre as nossas vidas aqui nesse tempo. Não tem esse tempo como um tempo comum, mas como um tempo que Deus preparou para a gente estar aprendendo mais sobre Ele, estudando um pouco mais sobre a palavra. Maravilha. Então vamos de música, a gente já volta para bater um papo. Se liga no som, no instante a gente está de volta. Jesus, nome sem igual, nome sem igual. Seu nome está acima de tudo e não há outro igual. Não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente. Tu és Jesus, Jesus, Rei eterno, damos glória ao Autor da nossa
É isso aí, bom estar de volta para meditarmos um pouco na palavra de Deus, né? E essa noite a gente está falando sobre um tema bastante importante, né? A influência certa. Nós estamos num mundo, irmãos, e que de fato a gente vai ouvir muitas vozes. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. Todas as vozes têm um sentido e têm um objetivo em nos levar para algum lugar. Mas a gente precisa tomar uma decisão de ouvir a influência certa, praticar a influência certa, obedecer a influência certa, para a gente não andar como pessoas que estão, sei lá, flutuando em água. O rio move para um lugar, eu vou. A água muda de direção, eu vou também. Não, a gente precisa assumir o controle da nossa vida. Né? Quem deve cuidar, por exemplo, da nossa saúde não é um médico, é a gente. A gente pode e deve buscar a ajuda da medicina e a ajuda de médicos, mas a gente precisa assumir o controle, que quem cuida da nossa saúde é a gente, não é médico. Quem cuida do nosso corpo é a gente, quem cuida da nossa mente é a gente. A gente pode buscar a ajuda de profissionais, psicólogos, nutricionistas. Graças a Deus, Deus capacitou pessoas e elas são habilitadas, né? Tem habilidades em várias áreas diferentes para nos ajudar. Amém. E a gente deve buscar a ajuda dessas pessoas, mas a gente precisa assumir o controle. Quem governa a minha vida sou eu. Quem está mandando na minha vida sou eu. É claro, eu preciso e devo buscar a ajuda de Deus. Mas Deus não vai se intrometer na minha nem na sua vida se a gente não der espaço. Ele só governa a nossa vida se a gente permitir e pedir para Ele governar. Quando? Em todo tempo. Diante de um problema, se eu tomar a frente, Deus não vai me ajudar, Deus não vai me instruir. Mas se eu peço ajuda, me submeto a Ele, é claro que Deus está disposto a nos auxiliar, a nos instruir, a nos guiar de fato. E eu acho interessante, nós temos aqui uma passagem, não tem como eu ler, uma passagem grande, né? Em 1 Samuel, no capítulo 14, conta a história de Jonatas. Um jovem que tinha um líder, né, que além de líder era pai dele, Saul, só que um pai tolo, que começou o seu ministério de uma forma legal, mas que depois se perdeu completamente. Era um homem humilde, mas um homem que depois deixou com que o sucesso, o trono, a coroa, o reino subisse à mente, e ele começa a fazer um monte de bobagem, ao ponto do profeta Samuel determinar um dia de oferecer holocausto, e o profeta, quando chega, Saul se antecipa, porque acha que o profeta está demorando, e Saul está tão incomodado com o que o povo pensa dele, que ele resolve ir à frente e fazer a coisa. E quando o profeta chega, diz: ei, você agiu como um tolo, porque Deus hoje ia confirmar o seu reinado. Meu Deus. Por toda a eternidade. Então, isso quer dizer para nós, a gente estava conversando hoje com o pastor André à tarde, que tudo indica que Jesus viria da geração de Saul, não da de Davi. Meu Deus. E ele comprometeu o futuro, não só dele, mas de toda a família, de toda a geração dele. É isso mesmo. E eu acho interessante, quando eu estudo a vida de Jonatas, que era filho desse homem tolo, desse homem não obediente à voz de Deus, mas Jonatas tem atitudes completamente diferentes. Muito bom. Isso mesmo. Jonatas, a gente vê aqui no capítulo 14 de 1 Samuel, dois exércitos estão num vale em meio a dois penhascos muito grandes, um lugar chamado Micmas, e está o exército de Israel e o exército dos filisteus, e Jonatas resolve descer sozinho com seu escudeiro e subir um penhasco, guiado por Deus para enfrentar o exército inimigo. Irmãos, alguém que está subindo, e a Bíblia diz que ele subia engatinhando mesmo, então ele estava com as mãos ocupadas e com as pernas ocupadas, ele não tinha nem como empunhar, por exemplo, a espada. E talvez só uma pedrada lá de cima era suficiente para acabar com a vida de Jonatas. Mas Jonatas estava fazendo algo na direção de Deus. E quando a gente age na direção de Deus, por mais que pareça loucura, pareça que não vai dar certo, há uma proteção divina nos sustentando, nos guiando e fazendo com que tudo dê certo. Então, quando eu vejo a vida de Jonatas, Jonatas é aquele que está preparando o seu coração e o seu caráter para quando Deus levanta outro rei que está agora no lugar do pai dele. Porque Jonatas, como filho mais velho, seria o próximo rei. Isso mesmo. Mas ele não tem por usurpação nada disso.
Ele não deseja a coroa. Quando ele percebe que o pai realmente vivia uma vida errada e que Deus escolheu Davi, ele se submete em ajudar, em até a treinar Davi, porque a gente vê Jonatas dando, né, espada, dando a sua armadura, cooperando para o treinamento de Davi, para que Davi se tornasse um grande guerreiro, porque Davi era pastor, Davi não era um guerreiro. Então Jonatas foi alguém que ajudou, que colou para que o propósito de Deus funcionasse, não olhando para o seu resultado, a sua vida. E hoje, irmãos, a gente vê a sociedade, no geral, né, dentro da igreja e fora da igreja, pessoas egoístas, que só estão buscando o seu propósito, o seu benefício, farinha pouca, meu pirão primeiro, o que é que eu posso ganhar com isso, qual o resultado, o que é que eu vou ter em troca se eu me envolver nisso. Pessoas com esse tipo de sentimento, elas não são pessoas que estão preparadas para serem usadas de uma forma intensa de Deus. Porque todo mundo que a gente vê com Deus colocar num lugar grande, por exemplo, Davi não tinha nenhuma intenção disso. Davi estava servindo ao seu pai, cuidando de ovelhas. Davi não estava preparando nenhum tipo de honra. Davi não estava desejando nenhum tipo de honra. Mas Deus encontra ele mesmo lá em meio às malhadas. Então, todo mundo, José, alguém que está ali, preso, tal, mas não negocia princípios, continua, não entende as coisas, mas não coloca a culpa em Deus, e chega um tempo que a exaltação vem. Então, a gente vê isso na caminhada de todo homem de Deus. Jesus, você vê Jesus, ele em momento nenhum, pessoas queriam exaltá-lo e dizer que ele era rei, mas não era o momento, porque Israel não tinha reconhecido nem o recebido, e ele se esconde desse aplauso humano e desse título, talvez, de seguidores. Sim. E se a gente não tiver cuidado na vida cristã, tem tanta gente hoje pregando o evangelho, buscando os seguidores, buscando a multidão, buscando o aplauso humano, né? É isso mesmo. E é inevitável. O próprio Deus diz que quando ele levanta uma luz, e nós somos luz do mundo, nós vamos brilhar. E o próprio Deus nos coloca num lugar alto, porque ninguém acende uma luz para esconder debaixo da mesa, é o que a Bíblia diz. Isso. A luz deve ficar colocada num lugar alto em que todo mundo veja o brilho dela, mas que a gente não queira, né, buscar isso. Todo homem que eu vejo sucesso em Deus, eles não quiseram, não era isso que estava no coração deles, mas o próprio Deus fez acontecer, mesmo sem eles estarem buscando isso. Então, que isso sirva, né, de conselho, de advertência para nós e para todas as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir esse programa, para que a gente entenda que em Deus é dessa forma que funciona. Amém. Muito bom. E como é maravilhoso ser guiado, né, ser conduzido pela influência certa, né? Como o pastor falou, Jonas, ele não deixou ser guiado pelos ensinamentos do pai, né? Um pai totalmente fora da vontade, do propósito de Deus. E, meu Deus do céu, como é maravilhoso olhar para a vida de um homem desse que não teve, talvez, alguém que desse instruções para ele, mas ele resolveu ouvir do próprio Deus, né? Porque um pai é aquela pessoa que um filho quer se espelhar, mas nem por isso ele tomou as atitudes, as ações do pai Saul, né, como exemplo. Ele decidiu ser guiado pelo Espírito Santo, por Deus, e de fato, queridos, é isso que nós devemos fazer, né? Não importa se o nosso pai errou, se o nosso líder, se o pastor, se o apóstolo, se o patrão está errando. A mim se fulano perguntar por mim, diga que eu não estou, não. De fato, nós devemos aprender com o Senhor, com o Espírito Santo. Ele é o nosso melhor instrutor, ele é o nosso melhor professor. E ele sempre vai nos conduzir em caminhos de vitória. Assim como ele conduziu Jonas, assim como ele conduziu José, como o pastor citou, assim como ele conduziu Jesus, né? E é maravilhoso olhar para a vida de Jesus, que Jesus tinha a vontade dele, mas ele, toda vez que ia tomar algumas decisões, ele disse: olha, eu estou fazendo não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, é segurança ser guiado, é segurança ouvir de fato as instruções do Espírito. De fato, e Deus, ele é a nossa fonte. E quando a gente fala sobre a influência certa para nós que somos cristãos é o nosso Pai. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Então não tem como a gente expressar ou até ter uma decisão que não corresponda com o caráter do nosso Pai. Então, quando nós decidimos de fato não negociar os princípios da palavra, não negociar aquilo que a palavra diz ao nosso respeito e aquilo que nós devemos fazer,
nós que carregamos o Senhor, carregamos o Espírito e temos o Espírito para nos guiar e nos direcionar, não podemos errar em relação a isso. Porque o mundo lá fora tem, como o pastor falou, várias vozes, várias influências. E a gente sabe que o caminho dessas vozes e dessas influências é a morte. Mas somente nós, quando decidimos, de fato, viver pela influência do Espírito, as pessoas à nossa volta vão ver, de fato, Amém. aquele que serve. E aqueles que não servem estarão em um caminho totalmente diferente, de sofrimento, de destruição. E aqueles que estão servindo ao Senhor são conduzidos em pastos verdejantes. Amém. É uma vida que, mesmo diante de circunstâncias, tendo paz, tendo alegria, mesmo diante de turbulências, nós entendemos que nós temos o nosso Pai, Ele é a nossa fonte, e nós não iremos ser enganados e nem iremos desfalecer, porque Ele está conosco, a vida está em nós. Amém. Maravilha. Vamos abrir para perguntas aí, para que a gente possa estar tanto sendo abençoado e ajudando pessoas também a esclarecer algumas coisas sobre dúvidas na palavra, né? De vez em quando a gente se depara com dúvidas e é Sim. importante esclarecer tudo isso. Amém. Vamos lá. Pastor, a desobediência contínua contra o Espírito Santo pode ser considerada uma blasfêmia? Olha só, blasfêmia contra o Espírito não é algo tão simples de acontecer. A blasfêmia contra o Espírito é quando alguém tem uma maturidade em Deus e ela decide, de propósito, desobedecer, desconsiderar, não acreditar mais em Deus. Muitas vezes pessoas estão desobedecendo o Espírito Santo, mas isso não quer dizer que é uma blasfêmia. Sim. Blasfêmia é quando alguém xinga, despreza, não considera mais. É claro que eu não estou defendendo aqui que devemos desobedecer, Sim. mas as pessoas precisam ter cuidado, porque às vezes o diabo vem com uma acusação: você blasfemou, não tem mais jeito para você, e não é verdade, né? A desobediência não pode ser considerada como uma blasfêmia, não. Sim. Pastor, como ser uma boa influência nos ambientes onde eu estou? O tema do programa é ouvir a voz correta, a influência correta, né? É exatamente isso, é obedecer, viver, praticar, decidir, manifestar essa influência correta. A influência de Deus sempre vai ser o quê? Amor, vai ser bondade, Amém. vai ser Muito trazer bom. paz para um ambiente Amém. onde não há. Então, se a gente está... Porque a Bíblia diz isso, Deus é amor, né? A paz que Jesus dá, o mundo não pode dar. não Então, pode o mundo dar. está carente de tudo isso, de paz, da influência certa, de bom caráter, de pessoas corretas. Então, a gente recebendo a influência do céu, nós vamos manifestar no lugar que Deus nos inseriu essa influência correta, e aí a gente vai ser, de fato, um canal de Deus, onde Deus nos colocar. Amém. Muito bom. Pastor, como posso identificar o meu chamado ou o dom espiritual? Eu creio que as pessoas elas descobrem um chamado servindo em alguma coisa na igreja. Quando você Amém. começa a se envolver, a servir, a entrar em um departamento, você ali já está caminhando para o seu chamado. Porque ninguém entra na vida no chamado principal. Sim. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Paulo, na vida dos discípulos. Eles não entraram, de fato, no chamado. Os próprios apóstolos, chamados apóstolos, eles começaram como talvez o ministério de socorro, como um diácono. Jesus Sim. multiplicando pão e depois dizendo, recolhe tudo, cadê os cestos? Limpa aí a área. Manda sentar, senta as pessoas de 50 em 50, de 100 em 100. Eles fazendo alguma coisa. Vai comprar pão, vai comprar isso. Vai no lugar, arruma a ceia, você vai ver lá um cenáculo, Jesus dando ordem, e eles não discutindo as ordens, mas apenas praticando e obedecendo. Então, quando a gente começa com o desejo no coração de servir a Deus, aonde há uma necessidade, a gente está caminhando para o centro do nosso chamado. E aí, naturalmente, Deus começa a nos treinar e nos conduzir para o chamado principal. Amém. Amém. Muito Tem uma bom. pergunta aqui muito boa. Pastor, como lidar com pessoas que tentam nos influenciar a fazer a coisa errada e, ao não se render a essa influência, sofremos retaliações ou perseguições? Como agir, mesmo a pessoa sendo cristã também? Sendo firme, e a Bíblia diz que se alguém se diz crente,
mas não pratica as coisas de Deus, a gente deve se afastar dessas pessoas. Meu Então, Deus. eu, por exemplo, eu não ando, eu estou falando em andar o dia a dia, em ter contato diariamente, né? É claro, a gente está no culto, a gente fala com todo mundo, como pastor eu falo com todo crente que eu encontrar na rua, mas eu não tenho um vínculo de amizade, de andar em casa, de estar andando diariamente com pessoas que eu percebo uma vida suspeita, uma vida que não é séria. Então a gente não precisa dizer isso para a pessoa, mas quando a gente percebe isso, a gente deve se afastar dessas pessoas. A gente deve andar com pessoas que a gente sabe que estão andando num nível talvez até maior do que o que a gente está. Isso vai nos desafiar a melhorar e a estar no nível delas. Isso. Amém. Muito bom. Pastor, gosto de música secular. Essas músicas podem me influenciar ou influenciar a minha vida cristã? Com certeza. Muito bom, meu Toda Deus. música ela tem uma influência por trás de espiritual. Né? Há uma influência espiritual. Então, eu também gostava de música secular, mas hoje eu não escuto mais. Então, é o que a Bíblia fala. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Assim que eu me converti, eu achava que isso não tinha nada a ver. Então, teve um momento que eu entendi em Deus que toda música tinha uma influência. Eu passei a observar as letras. E era impressionante como Deus ia me ministrando, que letras que eu achava que não tinha nada a ver, Sim. né? Sei lá, músicas que eu falo, poxa, essa letra é tão linda. Daqui a pouco eu via que estava falando de uma carreira de cocaína, do cara cheirando cocaína. Músicas como, sei lá, Chão de Giz, por exemplo, que é uma música bem conhecida, né? No secular. Tá falando do cara com a carreira de cocaína, Usando né? drogas. Usando drogas. Então, quando você vai observar, você vai ver sempre ou uma idolatria a falsos deuses ou uma conduta errada Muito que bom. vem sempre para o que o diabo veio a fazer, que é o quê? Roubar, matar e destruir. Por isso que a gente vê tanta música no mundo fazendo sucesso que fala de quê? De sofrência, de desilusão, Sim. de fim de relacionamento, de fim de casamento, de andar sozinho. Músicas com a influência do inferno mesmo. Então a gente precisa identificar isso, por mais que goste, que a carne Sim. continua gostando, mas a gente precisa aprender a crescer. Se queremos crescer espiritualmente, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Então a gente deve aprender a ouvir, desejar ouvir as coisas certas, as coisas de Deus. É isso mesmo. E existe música, existe bandas, cantores, né, no meio evangélico que tem boas letras, que Isso. tem uma boa levada, que a pessoa pode estar ouvindo sem problema. Todos né? os ritmos. Hoje não há desculpa, né? Se você gosta de rock, tem gente boa no rock, Tem- na igreja. Você gosta de reggae, tem gente boa no reggae, né? Você gosta de samba, o ritmo, Axé. pagode, o ritmo que você gostar, você vai encontrar boas pessoas com letras maravilhosas. Isso é Deus mostrando que a música quem criou é Ele, né? Isso. Muito bom, muito bom. Em relação a conteúdo de televisão, como eu devo escolher aquilo que eu vou assistir para que influências ruins não venham estar me fazendo paralisar na vida? É interessante isso. A gente precisa entender que o controle do som ou da televisão não está na mão do diabo nem de Deus, está na nossa mão. Muito bom. Então, ó, como a gente começou falando aqui, quem está no controle da nossa vida? A gente. Quem é que cuida da nossa saúde? A gente. Quem está cuidando da nossa vida espiritual? A gente. Não adianta falar, Deus, tira de mim o desejo de assistir novela, o desejo de escutar a música do mundo. Não, quem tem que tirar? Deus vai nos ajudar, mas Muito o bom. controle Isso. não está na mão de Deus, está na nossa mão. Amém. Então, se a Amém. fé vem por ouvir, e se a Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo, Muito e a bom. Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Então eu preciso ter muito cuidado com aquilo que vejo, com aquilo que eu escuto. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso me identificar. Eu preciso identificar o que eu quero assistir. Quando eu estou, por exemplo, eu assisto séries, eu assisto filme com minha esposa, mas quando eu estou vendo que é uma série que vai falar de prostituição, que vai falar muito de adultério, de muita briga, né? Eu falo de vez em quando na igreja de uma série que eu estava assistindo chamada Casa de Papel. De um dado momento eu me vi torcendo pelos ladrões. Vai por aqui, foge Meu por aqui, Deus. aí vem a polícia ali. Então, isso é uma conduta de crente, torcer por um grupo de ladrão? É isso Não, mesmo. eu falei, eita, vou parar de assistir Muito isso, bom. porque o controle não está na mão do diabo nem de Deus, estava na minha. Então o que é que eu faço? Eu mudo
o filme, a série, aquilo que eu estou assistindo. Talvez a carne vá gritar, poxa, mas era um capítulo tão bom. Mas, irmãos, a gente foi chamado mesmo para esmurrar a carne e assistir a coisa certa, porque isso vai determinar que nível de caráter, que tipo de pessoa que a gente está construindo em nós mesmos. Porque a Bíblia diz que nós somos, que Deus está fazendo uma construção. Nós somos uma grande construção, um grande edifício. E aí, que tipo de edifício nós queremos ser? Um edifício sólido, com uma boa base, ou uma casa de taipa, uma casa de areia, né, que qualquer vento pode derrubar? Muito bom, muito bom. Pastor, quando e como é a maneira certa de receber o Espírito Santo? Assim que recebeu Jesus, essa é a hora certa. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele foi enviado, né, para não nos deixar só. Ele foi enviado para habitar em nós. Então, qual é o tempo certo? Fez uma aliança com Deus, já está habilitado, já está preparado para receber o Espírito Santo. E qual é a maneira certa? Você desejar, porque Deus ele não invade. Tem gente que tem dificuldade de receber o batismo do Espírito Santo, porque às vezes tem medo da responsabilidade. Meu Deus, se eu for batizado, minha responsabilidade vai aumentar. E Deus não opera no medo, ele opera na fé e no amor. Então a primeira coisa que a gente precisa é desejar aquilo. Quando a gente deseja esse batismo, Deus ele providencia, vai acontecer de uma forma tranquila, leve, suave, né? Eu lembro que eu fui batizado no Espírito Santo sozinho na minha casa, assistindo um DVD de Cirilo. Eu assistindo e ele dizendo, feche seus olhos, adora o Senhor. E daqui a pouco eu estava orando em outras línguas e fui batizado em casa sozinho. Então, a maneira certa é a sua maneira, né? Eu posso ter a minha experiência, você tem a sua. Como vai acontecer? Com algumas pessoas talvez orando no quarto, outras no monte, outras no culto, na igreja, outras alguém impondo as mãos e explicando como acontecer. Porque a gente precisa fugir de doutrinas erradas. Tem pessoas que ficam, diga glória, 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 até... Não é assim. Embolar a língua. Até embolar a língua. Não existe uma fórmula. Existe o coração ensinável, aceitável, e Deus está ali para derramar o Espírito sobre todo aquele que desejar. Amém. Então, uma pergunta aqui. Pastor, um desenho pode influenciar as crianças de modo positivo ou negativo? Com certeza. Assim como um filme pode influenciar um adulto, um desenho ou um filme infantil vai influenciar a criança naquilo que ela deve ter como conduta, né? Eu lembro da minha época, né, de desenhos, a gente assistia desenho tipo, sei lá, o Pica-Pau. O Pica-Pau fazia todo tipo de trapaça para se dar bem. E aí aquilo influenciou uma geração a se tornar trapaceiro. O importante é como um texto que eu li uma vez num livro, né, que o fim justifica os meios. E não é verdade. A finalidade da coisa não pode justificar os meios. Sim. Eu não posso usar qualquer meio para obter aquilo que eu desejo. E a gente vê filmes como Pica-Pau, como alguns outros, que o personagem principal fazia trapaça para conquistar o objetivo que ele desejava. Então a gente precisa ter cuidado para ensinar os nossos filhos a fazer a coisa da forma certa, né? Tratando o caráter dele desde cedo. Amém. Muito bom. Isso exige um pouco de se desgastar um tempo, né? Porque é besteira, é um desenho simples, mas pode e vai forjar o caráter não de uma criança, mas de um homem ou de uma mulher. E graças a Deus que, como o pastor falou também, diversos tipos de conteúdo, e André também falou, que tem de diversos tipos de conteúdo de música, de diversos tipos de ritmos. Desenhos também, existem diversos tipos de desenhos com princípios cristãos. Muito bom. Que ensinam vários princípios que cooperam, né, com a criação das crianças. Então, e interessante o que o André falou, porque é o seguinte, as famílias hoje, os pais, geralmente eles não querem ter trabalho. E parar para observar o que os filhos estão assistindo dá trabalho. E às vezes pesquisar uma coisa certa dá trabalho. Eu lembro quando meu filho era bem pequeno, a gente tinha esse cuidado de pesquisar e passava um desenhozinho chamado Super Wario. E era um desenho bem assim, que instigava a criança a estudar. E meu filho começou a falar todo o alfabeto em inglês antes de ir para a escola. Sim. E ele começou a falar também sílabas, a estar lendo sem ir para a escola. Quando ele chegou na escola, ele ficou conhecido na escola como um menino que sabia ler. Ele era o único da sala que já sabia ler. Mas não foi a gente que ensinou, foi o desenho. Então, em vez dele estar assistindo uma bobagemzinha ali, a gente colocou ele para assistir um desenho que ensinava. E ele já sabia as vogais
e todo o alfabeto em português e em inglês, Muito bom. assistindo um desenho. Muito bom. Então, isso que é o quê? Os pais, eles são responsáveis pela criação dos filhos. A gente tem Isso que observar mesmo. o que nossos filhos estão Muito bom. tendo acesso. Muito bom. Pastor, o Espírito Santo pode em algum tempo abandonar ou deixar de influenciar um cristão? Com certeza. Se uma pessoa está deliberadamente, né, de propósito, sem querer considerar as direções do Espírito e obedecer o Espírito, vai chegar um tempo que o Espírito vai desistir dele. Deus, ele não desiste facilmente de ninguém. Mas há um tempo, a gente vê várias pessoas na Bíblia que Deus diz assim, ó, basta. A gente vê Moisés. Moisés teve alguns erros. Sim. Mas teve um momento, um erro de Moisés, quando ele bate na rocha e diz, ei, sobe aqui no monte, basta. Acabou hoje a história, minha e sua. E Deus recolhe Moisés. Sim. Não quer dizer que o amor de Deus acabou por Moisés. Mas Deus chegou um tempo que diz, ei, não aguento mais, não vou suportar mais essas suas criancices e essa sua forma de agir. Então, a gente também precisa ter cuidado, porque o Espírito Santo, ele é Deus, e ele está ali, ele coopera, ele ajuda, ele nos ensina, ele é professor, ele é ajudador, mas se a gente está sem considerar essa presença, por que ele deveria insistir em habitar em nós? Meu Deus. É muito sério muito bom. isso. Pode ser? Pastor, como posso reconhecer a orientação, né, ou então a influência do Espírito? Reconhecer, Vou tomar uma decisão e eu estou consultando o Espírito. Como é que eu posso reconhecer essa influência ou essa direção do Espírito? baseando sempre na palavra. Se Muito a bom. influência que vem está na Bíblia, Muito bom. é do Espírito. Muito bom. Se é contrário que a palavra, poxa, Deus mandou fazer uma coisa, mas a Bíblia não diz isso, não é o Espírito Santo. Muito bom. Pode ser qualquer espírito enganador, menos o Espírito Santo. Então a gente precisa entender. Eu estava até, acho que ontem, conversando com um irmão, e ele me dizendo, né, de uma pessoa de uma outra religião que aceitou Jesus há pouco tempo, e ele fica muito emocionado porque ele desejava muito o abraço de Maria, e ele percebeu um dia Maria vindo e abraçando ele. Aí esse irmão me contou isso cheio de alegria. Poxa, Maria veio e abraçou. Eu falei, não foi Maria, foi um demônio. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem está lá no céu, Não Maria pode. está lá, Maria foi uma mulher maravilhosa, mas ela não volta. Ela não tem poder de ir e vir. O único que tem poder de andar nos dois mundos é Jesus. Então, não foi Maria, mas você vê aquele irmão, portanto, desejar o abraço de Maria, o diabo veio e enganou ele. E agora ele pode estar todo dia achando que Maria vem se relacionar com ele, abraçando, amando. Maria, mãe de Jesus, que consideração que Maria tem por mim. Então, é engano. Meu Deus. Então, a gente Meu precisa Deus. basear, né? Como é que eu percebo que a influência é de Deus ou não? Está na Bíblia. A Bíblia diz que os mortos, quem morreu, não pode voltar. Né? Por isso que Jesus pode voltar, porque Jesus não está morto, ele vive. Muito bom. Jesus está vivo. Glória a Deus. Então, o próprio Jesus um dia ele disse para pessoas, ó, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Vivos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus de vivo. Então, tem que basear sempre a influência pela palavra. Se a gente sabe o que a palavra diz, a gente vai facilmente detectar se aquela influência é de Deus ou é do inimigo. E se for um pastor, um líder nosso, dando essa instrução, deve se basear também na palavra, ou a gente pode confiar deliberadamente nessa pessoa? A Bíblia diz que Deus exaltou acima de todas as coisas a sua palavra, porque a palavra é o próprio Jesus. Deus não exaltou o pastor, o líder, acima de todas as coisas. Então, a palavra de Deus está acima de qualquer líder espiritual. Meu Deus. Então, se um Muito líder... bom. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, mesmo que eu venha anunciar algo, se não tiver alinhado com a palavra, seja maldito, seja anátema. Então, o que é que acontece? A gente precisa, se Paulo disse que ele poderia ser usado pelo inimigo talvez para trazer um engano, Meu Deus. ele já estava alertando, olha, sempre filtre o que um líder, o que um pastor, o que um líder, um representante de Deus te ensina pela palavra. Se tiver baseado na palavra, obedeça. Se não tiver, joga fora. Muito bom. E esse é o mesmo princípio também, né, pastor, em relação a algum tipo de conteúdo que a gente esteja buscando na internet sobre a palavra de Deus. Como nós podemos observar se de fato aquilo tem a influência correta ou não? Hoje tem muita gente, inclusive, que decidiu, eles são pessoas consideradas desigrejados. Eles amam ao Senhor, eles escutam a palavra através da internet, das redes sociais,
mas eles não vão à igreja. E isso é um perigo muito grande, porque eles são pessoas que estão andando sem pastor. Um dia escuta um pregador tal, outro dia o pregador B, outro dia o pregador C. E por um lado, essa pregação na internet, nas redes sociais, em rádio e televisão, foi portas que o próprio Deus abriu, que é maravilhoso. Sim. Mas a gente precisa ter líderes que a gente tem um relacionamento, que pode às vezes nos corrigir. Porque alguém que é pastoreado por pastores de longe da internet, que correção que ele vai ter? Nenhuma. O líder da internet nem sabe quem ele é. Então, por isso que a questão da igreja, desse ferro afiando ferro, é importante. Então tem que ter muito cuidado, porque o líder da internet, por exemplo, pessoas podem estar nos assistindo hoje aqui, de outro estado, de outra cidade, e não sabe exatamente quem nós somos. Sim. Não sabe se quando a gente chega em casa a gente maltrata nossas esposas, se a gente mente, rouba. Não sabe disso. Então, pessoas precisam, quando recebe de algum líder, olhar na palavra. Por isso que a Bíblia diz para a gente julgar a profecia, o que é profetizado, o que é falado. Não julgar o profeta. Muito a gente não fica com a cara desse pastor, eu acho que ele é picareta. Não é assim. Não devemos julgar a pessoa, mas a palavra pregada, ela pode ser julgada. Como ela é julgada? Pela própria palavra, pela Bíblia. Amém. É isso aí. Me dê o livro aqui, Júnior. Vamos falar um pouquinho sobre o livro. Apolo, coloca aí Gente, se você ainda não colocou aqui, eu quero esse livro, coloca aí, eu quero este livro. A galera tá mandando. Tá bom? Para você estar aí participando. Coloca a foto aí, Apolo. Vai. Já pergunta? Pergunta. Pastor, como eu posso ser um canal, uma boa influência para as pessoas? Repete, por favor. Como eu posso ser uma boa influência da parte de Deus para as pessoas? Recebendo a influência de Deus. Se a gente está recebendo a influência de Deus, a gente vai passar para as pessoas a influência de Deus, a influência do céu. Então, recebendo de Deus, a gente vai estar dando às pessoas aquilo que é de Deus. E se cumprindo aquilo que a Bíblia diz, né? Dê de graça o que de graça recebeste. Então eu estou dando de graça o que é a palavra, o ensino, eu estou dando o amor, estou dando a paz, estou dando cura. Um homem e uma mulher de Deus, ele foi chamado para liberar o céu na terra, para fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida na terra, assim como ela é no céu. Amém. Pastor, em relação à obediência ao chamado, à obediência aos princípios da palavra, como não forçar pessoas a querer cumprir essa obediência, ou seja, usar a palavra e discutir com pessoas querendo ser uma influência dessa forma? Como se livrar disso no nosso cotidiano? Maravilha, olha só, toda pessoa de Deus, quando se converte, arde no coração um desejo de treinar pessoas, de ajudar pessoas, né? De fazer pessoas crescerem. Mas olha só, a gente precisa ter um cuidado para não estar querendo treinar alguém que não quer ser treinado. Eu não posso mudar a vida de alguém que não quer ser mudado. Então, alguém que tem isso no coração precisa ter um cuidado para não se tornar alguém chato. É bom ensinar quem quer aprender. Agora, você querer ensinar para alguém que não quer aprender é algo ruim, porque um quer uma coisa, outro quer outra. E a Bíblia diz que quando dois andam juntos, é necessário haver concordância. Então, quem quer ensinar, maravilhosa a intenção tem no coração. Mas precisa fazer isso para quem quer. Então, um líder, alguém que foi chamado por Deus para treinar pessoas, precisa reconhecer pérolas, mas também precisa investir o tempo em quem quer aproveitar aquele tempo. Muito bom. E em relação mesmo a lideranças, a líderes, seja de departamento ou pastor, como reconhecer em alguns momentos se está sendo uma boa influência ou não? Se o líder está sendo uma boa influência para o liderado, olhar a mudança, se está tendo mudança, né? Eu creio nisso, eu olho muitas pessoas, eu amo treinar pessoas, eu gosto de ver pessoas crescendo em Deus, e eu procuro sempre também analisar se as pessoas que eu estou investindo tempo, se está havendo transformação, se está havendo mudança. Então, é necessário as pessoas que a gente está treinando, a gente trazer para perto, para estar avaliando, né, para estar vendo feedback, para estar conversando, fazendo perguntas. Perguntas são chaves que trazem respostas maravilhosas. Às vezes só precisa saber o que perguntar. Então a gente precisa até da influência de Deus para saber o que perguntar, porque às vezes uma simples pergunta
pode descortinar tantas coisas, né? Pode Muito trazer bom. tantas boas respostas. Então o líder precisa ter esse cuidado, tanto o desejo de ensinar, mas não ser alguém só de estar com as pessoas falando, ensinando. Não, tem horas que a gente ensina ouvindo. A gente ensina deixando a pessoa fazer. Então, o ensino não parte só da oratória, do falar. Tem que ter o treinamento. Pode existir, né, a teoria do ensino, no falar, no explicar, mas depois você tem que permitir com que pessoas pratiquem isso. E aí você precisa estar observando, na hora que elas estão praticando, como elas estão fazendo. Nem sempre ela vai fazer do jeito que a gente faz. Ela vai fazer do jeito dela e está tudo certo. Porque Deus, ele é assim mesmo. Deus levantou pessoas diferentes e que maravilha numa equipe ter pessoas que pensam diferente, agem diferente. Isso é maravilhoso. Tem gente que tem líder que deseja que toda a equipe seja igual. Não, a gente deve desejar que a equipe seja diferente. Quando a gente olha a equipe de Jesus, por exemplo, meu Deus, o povo era muito diferente um do outro. Mas isso é maravilhoso. Numa equipe é bom que pessoas pensem diferente, que tenha alguém que argumente, que tenha alguém que tenha sempre uma visão contrária. Poxa, mas e se a gente fizesse assim? O ruim é quando tem alguém que, quando uma decisão é tomada, ele fica sempre do contra. Mas não era o que eu queria, não. Uma decisão foi tomada, todos agora devem abraçar a visão. Mas em reunião, antes de tomar uma decisão, é bom que haja pensamentos diferentes. Até dentro de um casamento, né? É bom, às vezes o marido não gosta quando a mulher não concorda com ele, mas que tal parar e ouvir? Vem cá, explica aí como é que você está pensando. Eu estava pensando assim. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então é bom ouvir pessoas que pensam diferente da gente. Agora, voltando para a parte do comportamento, pastor. Como vencer determinados comportamentos que a gente tem, frutos de influências que a gente teve ruins no passado? Primeira coisa é identificar, né? Às vezes nós observamos em todos nós, às vezes, gatilhos. Por exemplo, tem gente que quando está estressado, ela tende a ser mais explosivo. O que é que tem que fazer? No momento que está estressado, que está vendo que está... pensa, vai beber uma água, procura não responder. Se você sabe que sempre que você está estressado, você responde mal e depois você se arrepende, identifica antes de fazer e foge daquela situação. Estou cansado, eu não tenho como tomar uma decisão agora, eu preciso pensar, porque é melhor parar e ser mais demorado de tomar uma decisão do que ficar sempre tomando decisões pela pressão ou pelo estresse e depois ter que voltar e consertar ou pedir perdão, pedir desculpas. Então, cada um, é o que começamos o programa falando, que cada um de nós está governando a sua própria vida. Não é Deus que está governando a nossa vida, é a gente. Então, eu também preciso entender quais são as falhas que eu tenho dentro do casamento, dentro do ministério, com pessoas, para que eu possa... se só eu gosto de falar, que tal parar um pouco e ouvir? Eu escuto muito e não falo, não, que tal também participar daquilo que eu penso? A gente precisa identificar em nós as nossas qualidades, mas também os defeitos, porque todos nós temos as duas coisas, qualidades e defeitos. E aí, dentro de casa, às vezes, por exemplo, tem mulheres que gostariam de saber o que o marido pensa, e o marido entra em casa e fica calado e nunca compartilha sonhos, desejos, projetos. Então, é bom identificar. E como é que a gente descobre isso? Perguntando. Se um marido chegar para a esposa e falar, filha, no que você acha que eu preciso melhorar? Meu irmão, tenha certeza que ela tem uma relação boa. Sim. Né? Numa equipe, alguém que chega para o seu líder e fala, ei, meu líder, o que é que o senhor vê que eu posso melhorar? Pode ter certeza que ele vai ter algumas instruções. Então, às vezes, fala, eu não sei o que eu preciso mudar. Talvez porque você não está perguntando. Mas quem pergunta vai ter a resposta sim. Pastor, em relação também a compartilhar ou estar em uma equipe e ter essa questão de influência de liderados, líderes, como guardar o nosso coração em relação a decisões que possam ser tomadas e a gente não concorde, que ocorra uma discordância durante a equipe, como guardar o nosso coração e não deixar que coisas ruins ou sentimentos ruins possam estar crescendo em nosso coração, que isso possa impedir ou até mesmo prejudicar a influência de uma pessoa sobre a nossa vida. Não levar aquilo para o pessoal, não deixar aquilo entrar no coração.
Entender que tem algumas coisas que, sei lá, numa reunião, está tomando uma decisão e alguém dá uma opinião contrária, pô, é a opinião, é o que ela pensa. Que tal ouvir aquilo e não guardar rancor? Não achar que aquilo é pessoal. As pessoas se magoam muito porque elas trazem muito pro pessoal. Ah, fulano é contra mim, fulano nunca concorda comigo, traz sempre para esse lado pessoal. Não, talvez a pessoa só está dando a opinião dela e a gente deve respeitar. Por que no mundo está tendo tanto problema? Porque pessoas não respeitam o que o outro pensa. Até dentro da igreja, por exemplo, um crente quando encontra talvez um homossexual, aí ele não aceita aquilo, mas é uma decisão pessoal daquela pessoa. Ela pode ser o que ela quiser ser. E Deus não vai se intrometer nisso. Deus concorda? Não. Deus não concorda com o pecado, mas ele continua amando o pecador. Então, a gente também precisa respeitar. Se alguém, eu não quero sair das drogas, eu quero beber, respeita. Mas é alguém da minha família, respeita, não discuta. Agora, viva a sua vida em Deus e os resultados vão trazer um impacto para aquela pessoa, muito talvez bom. muito maior, Atitudes quando a gente também. respeita e não fala. Pessoas vão dizer, poxa, fulano pode não concordar comigo, mas ele me respeita. Quando encontra na rua, ele fala comigo, ele me abraça. A gente não deve ter isso. Esse amor às pessoas ao ponto de que a gente não julga elas, porque Jesus era exatamente assim. Isso. Jesus era julgado porque ele entrava na casa de pecadores, comia com eles, sentava com na eles. mesa, e os líderes religiosos da época diziam, ele não sabe que ele está na casa de um pecador? E como é que ele deixa essa pecadora beijar os pés dele? Então Jesus ele era alguém que se relacionava com o pecador. E às vezes hoje, se a gente não tiver cuidado, a gente se torna um crente tão religioso e tão chato que a gente fica julgando todo mundo. E a gente deve respeitar e amar as pessoas. Claro, não concordar, mas a gente não precisa dizer tudo que a gente pensa. O problema é que hoje as pessoas querem dizer na lata o que elas pensam umas das outras e vai sempre ferir. Né? Se eu falar tudo que eu penso de vocês, talvez eu fira vocês. Se vocês falarem tudo que vocês pensam de mim, talvez me fira. Agora, será que é necessário falar tudo o que pensa? Não, talvez não seja. Talvez não seja necessário. Ariano Suassuna falou isso hoje, né? É verdade. Verdade. Como foi, pastor? Ele falou, Eu não- rapaz, é falta de educação falar da pessoa na frente dela, espera ela sair. É brincadeira, gente. Ele falou, a gente tava vendo um vídeo com o André, que a Ariano Suassuna estava falando numa palestra, né, ele dizendo assim que é chato para quem ouve e chato para quem diz. Então você não precisa dizer na frente da pessoa tudo que você pensa dela. Primeiro, que você vai brigar com todo mundo. Mas tem gente que fala, não, mas eu sou verdadeiro. É porque eu sou mas não precisa de tanta verdade assim. A única verdade é da palavra. É né? verdade. Jesus, quando ele sentava com os pecadores, ele não sabia com quem estava Sim, falando. sim. Quando ele sentou com aquela mulher no poço, ele não sabia quem era Sabia. ela, mas ele não disse, ele disse, ei, me dá um pouco d'água, ó. Começou. Ele não disse, ei, pecador, aqui tem 5 homens e esse que você tem não é seu. Veja com quem você está falando, eu quero água, me sirva. Não, ele não disse isso. Ele disse, você pode me dar de beber? Muito Olha a bom. educação. Muito Né? bom. Aí a Muito mulher bom, meu fica tão Deus. constrangida com a educação de Jesus, falei, como sendo você judeu, fala comigo dessa forma que sou mulher samaritana. Aí a Bíblia explica, porque os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus estava se dando. Muito bom. Muito bom, Muito meu bom. Deus. Né? O judeu não se dava, mas Jesus estava ali, batendo um papo de igual para igual com aquela mulher. Então, ele não estava falando, ele não estava acusando, ele não estava metendo o dedo e dizendo quem era aquela mulher, mas ele estava respeitando aquela mulher como um ser vivo, né? E sendo uma influência para ela. Ao ponto de que ele transformou a vida dela com uma única conversa. E Você ela- vê quando alguém não julga o outro, Sim. o quanto que a gente pode ser um canal de Deus para de fato transformar e influenciar. Muito A bom. influência correta é essa. Muito Quando a bom. gente chega só respeitando a pessoa, sem dizer, né? Às vezes a gente encontra alguém, sei lá, que serve a outra religião, está no engano, está não sei o quê. Poxa, que tal respeitar aquela pessoa, Muito né? bom. E se relacionar, e abraçar, e tratar aquela pessoa com carinho, né? É dessa forma que Jesus fazia. Meu Deus. Amém. E isso é muito forte, né? E dentro daquela mulher tinha um potencial, né? E Jesus conseguiu ver aquilo e influenciou ela para alcançar outras pessoas. Amém. É forte, viu? Pastor, até que ponto a influência de pai e mãe é saudável dentro de um casamento? Uma pessoa casou, saiu de casa e agora os pais às vezes resolvem opinar nesse relacionamento. Até que ponto é saudável?
É saudável quando há uma distância, porque a Bíblia diz que quando alguém vai casar, o texto é claro. Portanto, deixe o homem, quando está falando com homem, está falando de homem e mulher, deixe o homem pai e mãe e una-se à sua esposa e seja com ela uma só carne. Então, ali a Bíblia mostra logo que tem um corte umbilical, um corte espiritual, um corte familiar. A família daquela pessoa agora passa a ser o cônjuge, não mais pai e mãe. Pai e mãe passa a ser agora parentela, não mais família. Muito bom. Então, precisa haver uma distância. Então, agora, precisa ter um cuidado para não deixar a mãinha aí na casa, abrir a panela e falar, ela não cozinha como sua mãe. Você sabe que meu filho não gosta desse jeito. Não pode mais haver isso. Muito bom. Muito E quem bom. é que tem que falar isso? Vamos dizer assim, a a nora. nora? Não, o filho. Tem que falar, minha mãe, agora a senhora está na minha casa. A melhor comida para mim agora, eu continuo gostando do seu tempero, mas a minha esposa é minha mulher. Não desfaça Muito dela. bom. Então, um precisa proteger o outro, né? Se a gente sabe que quando leva a nossa esposa na casa de um parente é maltratada, não vá lá. Muito bom. Fortíssimo, Muito bom. pastor. Não vá. Porque toda vez que eu vou lá com minha esposa, minha família fica pirraçando, fica dando indireta. Pronto, se minha esposa não é bem-vinda na casa de um familiar meu, eu também não sou. Porque agora eu e ela somos uma só carne. Muito bom. Então eu preciso proteger minha esposa. Muito bom. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, até que ponto? Até o ponto de não ferir, de não magoar. Às vezes é melhor se distanciar de alguém, mesmo que seja família. E a gente vê isso na Bíblia. Deus, quando convida Abraão, ele fala, deixa Ló. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Não leve ninguém. E Abraão tema até e leva Ló. E enquanto Abraão não se livra de Ló, o plano de Deus não consegue se completar na vida dele. Uma desobediência mesmo, né? Ao ponto de que Deus teve que intervir ali para que houvesse uma separação, porque estava havendo briga. Então, tem coisas que Deus vai trazer como direção para um líder, para uma pessoa, que a gente vai ter coragem de se distanciar da família. Parece que quanto mais alguém cresce em Deus, mais vai ter uma vida solitária. Eu estou falando no meio da parentela mesmo. Meu Deus. Né? A parentela não vai entender. Vai sempre achar que a gente é aquele menininho que subia em mangueira e tal, e nunca vai respeitar. Então, às vezes, Deus precisa mesmo nos afastar de pessoas assim, que não entendem, não enxerga a unção, enxerga a pessoa. Mas não é fulaninho, fizeram isso com Jesus. Não é o filho de Maria, não é o filho de José, aquele carpinteiro. Não, ali era um ungido que estava ali. Então, porque pessoas não enxergaram a unção, não receberam da unção. E tem muita gente hoje que quando Deus levanta um homem ou uma mulher, a família não vê a unção, não reconhece a unção. Não recebe. E não vai receber. Então, às vezes, Deus precisa separar aquele ungido para o propósito e, às vezes, até afastar dos seus familiares. Meu Deus, muito bom. Pastor, qual conselho o senhor daria para um jovem rapaz ou uma jovem garota que ingressou agora na faculdade e a faculdade, infelizmente, não são todas, mas a grande maioria tem essa questão, né, de influenciar militâncias e tantas outras ideologias? Maravilha. Focar no propósito. Tá ali para quê? Para se formar. Então foca no propósito. Você não tá ali para agradar todo mundo, para fazer amizade, para andar em grupinho. Foca no seu estudo. Você tá ali para sair formada, com seu canudo, entrar na profissão. Então foca no que você tem que fazer. Foge de gente que não pensa como você, não acredita no que você acredita. A questão que, às vezes, quando as pessoas são jovens, elas ficam muito carentes do que outros pensam. E elas querem ser bem aceitas em todo o segmento. Nós não fomos chamados para ser bem aceitos em todo o segmento. Jesus não foi bem aceito em todo lugar. Tinha lugar que Jesus chegava que incomodava as pessoas. O povo queria matar, queria dizer, sai daqui. Né? Quando Jesus chega num lugar que ele expulsa aquele endemoniado e dá um prejuízo de 2.000 porcos, a Bíblia diz que os donos dos porcos dizem, sai daqui dessa nossa terra. Você já chegou aqui dando um prejuízo desse? Então Jesus não foi bem aceito. Mas Jesus não estava preocupado em ser aceito. Ele estava ali para fazer o que Deus tinha para ele fazer. Meu Deus. Então você que é jovem, foca no objetivo. Está na faculdade, seu objetivo é se formar e sair daquele lugar o mais rápido possível, com o canudo na mão e continuar sua vida, seu destino. Amém, muito bom. Pastor, como se livrar de uma influência ruim dentro da igreja? Identificando isso, né? Primeira coisa, a gente tem que identificar. Então, às vezes tem gente que tem uma influência ruim, mas não percebe. Então, enquanto a gente não percebe, talvez a gente não vá tomar decisão nenhuma. Mas a primeira coisa é pedir a Deus discernimento de espírito. Tem um dos dons
dado por Deus é discernimento e espírito, que é um dom importantíssimo. Então, quando a gente identifica que é uma influência ruim, agora a gente tem que ter coragem também de se afastar. A gente continua amando, a gente continua dando a paz do Senhor, abraçando, vendo, mas a gente se afasta. Não precisa levar todo mundo na nossa casa. Muito bom. A gente não precisa fazer com que todo mundo tenha relacionamento com a nossa família. Isso Muito não é bom. ministério, não quer dizer andar todo mundo coitado na mesma casa, comendo no mesmo prato. Nunca foi isso. Muito bom. Jesus, ele separava completamente isso. Sim. A gente via quem estava com ele na mesa. Eu não vejo na ceia, naquela última ceia que ele fez com o discípulo, nenhum outro convidado. Só estavam os 12. Ele estava na casa de alguém, não era na casa dele. Ele mandou alguém, ele pediu emprestado o cenáculo para ele fazer a ceia. Talvez até, se fosse um da gente, dizer, rapaz, já que a gente está pedindo a casa emprestada, vamos convidar pelo menos o dono da casa e a sua família para jantar com a gente, já que a gente está usando a casa do cara. Mas Jesus não convidou aquela família. Jesus estava focado. Quem vai estar no jantar sou eu e meus discípulos. É uma festa pra gente. Então isso também é um ensinamento. Às vezes crente, tudo da festa, quer convidar todo mundo da igreja, tem que andar todo mundo junto. Nem todo mundo foi chamado para andar com a gente. A gente foi chamado para amar todos. Mas andar, a gente precisa escolher bem com quem a gente anda. Meu Deus. Muito bom. Tem algum aí? Eu posso ir? Não? Pode ir? Pastor, o senhor acredita em energia ruim, olho grosso, não é? Pessoas negativas, e o que fazer para se blindar disso? Olha só, eu não sei explicar direito, mas eu acredito. Para você ter uma ideia, houve uma época que eu sempre gostei muito de plantar coisas, né? Então eu gosto muito de pimenta. E houve uma época que na minha casa eu tinha 5 tipos de pimenta diferentes. Então tinha vários tipos de pimenta. Pimenta biquinho, pimenta malagueta. E aí chegou um pessoal na minha casa e me pediu pimenta. E eu, na inocência, disse, olha os pés aí, vai lá, tira a pimenta. Rapaz, o pessoal tirou dos 5 tipos de pimenta que eu tinha na minha casa. 3 horas depois, todas as pimentas secaram. E ali ficou claro para mim aquele ditado que diz, né? Olho de seca pimenteira, olho de seca pimenta, ou mão. Acho que é olho, né? Olho de seca pimenta. Minhas pimentas morreram todas. Então, isso existe. Meu Deus. Tem gente que tem um coração ruim, sei lá, a mão ruim, uma áurea ruim, eu não sei explicar direito, mas tem gente que carrega isso. Meu Deus. Inveja, né? Sim. Tem gente que olha as coisas dos outros, quer, poxa, você comprou essa camisa onde? Que carro lindo, onde é que você comprou esse carro? Que deseja as coisas dos outros. Irmãos, a gente deve desejar prosperar, mas não possuir o que é dos outros. Muito poxa, bom. tomara que Deus toque no coração para ele me dar aquele relógio. Meu Deus. Isso é inveja, então tem gente que tem isso mesmo. E a igreja é cheia de gente assim. Porque tem muita gente que vai para a igreja e eles aprenderam a buscar a bênção. Sim. Eles não sabem que eles carregam a bênção. Muito bom. Mas eles querem a bênção. Querem pegar a bênção. Você veio no culto para quê? Eu vim aqui buscar a minha bênção. Isso. Então, gente que aprendeu isso, eles vão carregar uma influência, uma ruim. energia ruim. Porque eles vão sempre querer pegar o que é dos outros. Mas a Bíblia diz que é melhor dar. Muito bom. Quem tem influência boa não quer nada dos outros, quer dar. Quer semear, Amém. quer contribuir para o avanço do outro. Não quer tirar, quer dar. Amém. Muito bom. Fora todo o olho de seca pimenteira. Estamos chegando ao fim, vamos aí consultar o Apolo Miranda, né, para ver quem foi aí o ganhador, a ganhadora desta semana. E a ganhadora aí desta semana, que rufa os tambores, nossa irmã Stephanie Neri, aí a filha de Gel. Um Muito grande bom. abraço para você, e você ganhou este livro aqui, tá bom? Parabéns, Stephanie. Considerações finais, meu pastor. Manda vocês aí. Queremos agradecer cada um de vocês, a sua audiência, a sua participação. Meu Deus do céu, que tempo glorioso, né? Perguntas boas, né? Nós esperamos, na verdade, que tenha sido esclarecido muitas perguntas, muitas dúvidas, tá certo? Se a gente não respondeu aí a sua pergunta, procura a gente aí nas nossas redes sociais, iremos responder a sua pergunta. Então, no próximo programa, quem sabe está respondendo aqui, tá bom? Quero te convidar para estar conosco, nossa igreja Verbo da Vida, lá na cidade de Pojuca, né, em frente à Praça CM, todas as terças-feiras, culto de oração. Quinta-feira, quinta top, às 19 horas. Domingo temos escola bíblica dominical com o tema
Realidade da Nova Criação. E às 18 horas temos nosso culto de celebração e você é o nosso convidado e nossa convidada, tá bom? Amém. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi um tempo precioso que o Senhor esclareceu muitas coisas, né, através do ensino, através da palavra. E seja uma boa influência para outras pessoas, compartilhando nas suas redes sociais a live, o programa, para que outras pessoas possam ser alcançadas. E também agradeço a todos que mandaram perguntas aqui no YouTube. De fato, nós estamos aqui para que a gente venha interagir, né? Ter um compartilhamento, dúvidas podem ser levantadas. E o Senhor está aqui para fluir, esclarecer cada dúvida e que a gente possa sair aqui edificado, construído, como o pastor falou. Deus continuar a construção em nós para que a gente venha, de fato, ser uma influência lá fora na vida de pessoas, que pessoas sejam transformadas. Então, muito obrigado por nos acompanhar e tenha uma boa noite. Maravilha. De fato, irmãos, esse é o nosso objetivo, né? Que a gente possa crescer junto. E se a gente não pode ser uma boa influência para outras pessoas que a gente não conhece, que a gente seja uma boa influência para a nossa família, para a nossa casa, né? Para a nossa esposa, filho. Eu não preciso me responsabilizar por todo mundo, mas eu posso me responsabilizar por minha vida, por minha casa. Então, eu acho lindo no Evangelho isso, que Deus não está cobrando coisas da gente. Deus está querendo que a gente seja uma bênção. E isso pode ser para quem? Talvez para a nossa casa. Seja uma bênção dentro de casa, para o seu familiar, né, para sua esposa, seu marido. E nos ajude compartilhando esse programa para que o maior número de pessoas possa ter acesso à palavra da fé, né, possa crescer no conhecimento. Eu creio que, se Deus confirmar, semana que vem a gente vai falar um pouco sobre cura, sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto, né, sobre cura. A gente vai estudar um pouco sobre esse assunto. Foz do Iguaçu, verbo Foz do Iguaçu. Uau! Um grande abraço para... Como é o nome dela? A irmã de Foz do Iguaçu. Quem sabe um dia a gente vai conhecer Foz do Iguaçu. Aquela queda d'água. Maria Abreu. Verbo Foz do Iguaçu. Verbo Foz do Iguaçu. Graça e paz, meu irmão. Um grande abraço para todos os irmãos aí de Foz do Iguaçu, para o pastor, para todo mundo aí, tá bom? Continue avançando naquilo que Deus tem para vocês. Gente, boa noite. Graça e paz. Que Deus continue te abençoando, que a boa mão do Senhor esteja sobre você e que a palavra de Deus possa te guiar. Né? Não abre mão da palavra, pratique a palavra, viva a palavra, porque essa palavra é fiel, essa palavra ela é viva. Então, se debruça mesmo em ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, porque é da vontade de Deus que a gente cresça e seja uma bênção para quem a gente estiver perto. Quem encostar em você, eu declaro que vai receber da bênção do Senhor, que você possa influenciar muitas pessoas. Um beijo no coração, graça e paz, seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.